Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou responsável pelo blog marcos-ti.blogspot.com. Nessa série de vídeo eu vou estar fazendo agora uma demonstração com relação ao Active Directory, né? A primeira fase vai ser uma fase bem para iniciantes, da segunda em diante já vai subindo o nível. Espero que venha agradar a todos. A nossa agenda vem contemplar os seguintes itens, né? Configuração pós-instalação do Windows Server 2008, preparar o servidor Windows Server 2008, né? Fazer aquela preparação para que um servidor venha a ser um controlador de domínio. Vamos também promover, né, um servidor para controlador de domínio e por último vamos dar algumas dicas, né, com relação ao tipo de protocolo utilizado, né, no Windows Server 2008 para Active Directory, tanto no 2003 quanto no 2000. Enfim, vamos dar algumas dicas também da comunicação entre sistemas operacionais que precisam às vezes de um serviço diretório, né, e não queiram se basear em outro serviço diretório a não ser da Microsoft. Então vamos estar batendo um papo sobre isso. Vamos então para a nossa demonstração. Então vamos lá, pessoal. O processo do pós-instalação do servidor é bem simples, né? No meu caso aqui, eu já loguei a primeira vez, já fiz a troca de senha, tá legal? Agora estou logando a minha segunda vez para demonstrar para vocês como fazer a configuração. Então vamos lá, vou botar aquela senha padrão. Vocês vão observar que o servidor está sem nenhuma configuração. A única configuração que foi feita nele, até agora foi simplesmente a troca do nome dele. Vou esperar o assistente aqui abrir, né, o gerenciador servidor. Beleza. Não abriu? Ah, tá abrindo aqui, ó. Então vamos lá. Eu mudei o nome, né, para Win 2008, né, R2DC. Quando nós formos em funções, vamos observar que não tem nenhuma função instalada e nenhum recurso também instalado. Resumindo, esse servidor está zerado. O primeiro passo que nós temos que fazer, né, é fazer as configurações de rede. Vamos em TCP/IP versão 4. Aqui eu coloquei o IP 192.168.1.11, a máscara de subrede é 1/24 e o DNS é ele mesmo. Se eu possuísse um roteador na minha rede, eu colocaria aqui como meu gateway padrão. Tá legal? Ok. Fechar. Fechar. Tranquilo. Vamos lá então. Agora em funções, eu vou adicionar função, né? Essa é a configuração. Vou avançar aqui no assistente. Agora nós vamos instalar a função, né, para preparar o servidor para receber a função de controlador de domínio. Então vamos acabar de preparar o servidor. Serviço de domínio Active Directory. Eu vou avançar após escolher essa função até o final. E vou instalar.
Vamos aguardar enquanto essa instalação está acontecendo. Ah, Marcos, algumas pessoas te perguntam se der o DC Promo dá algum problema? Sim. Às vezes estou em sala de aula, os alunos falam, ah, professor, eu vou dar o DC Promo de uma vez só e vamos aguardar a instalação. No caso, se você executar o DC Promo, essa função vai ser instalada em background. Então você vai esperar do mesmo jeito do que executar esse processo, tá? Então, eu recomendo fazer o básico, né? A pessoa ir lá, gerenciador de servidores, funções, e adicionar essa função do serviço de domínio do Active Directory, para que você venha ver a coisa acontecendo com mais simplicidade e mais clareza. Né? Alguns que já estão acostumados, né? Já na gerência de servidores Microsoft, já estão acostumados no gerenciamento de AD, então já executa o DC Promo e faz a configuração toda automática. Tá? Vamos guardar esse processo terminar. Ao término desse processo, vamos então executar o comando que eu acabei de falar aqui, né? O DC Promo. Ok. Acabamos de fazer a configuração. Então, após a instalação, ele fala para você usar o assistente de instalação do AD, né? Que é o comando DC Promo. Tá legal? Vai então fazer que esse servidor vai ser um controlador de domínio. Então, vamos clicar em fechar. Vamos fechar aqui então. Vamos em iniciar, executar. Vamos executar o comando DC Promo. Vamos clicar então em avançar. Aqui ele passa um overview com relação ao controlador de domínio baseado em Windows Server 2008, 2008 R2, né? Eles falam com relação ao protocolo SMB, que com relação ao Windows NT4, que infelizmente o NT4 tem uma criptografia baixa, 2008 uma alta, então há uma compatibilidade para você ter cuidado com os legados da sua empresa. Em algumas corporações existem máquinas com Windows NT4, então para que você venha autorizar uma máquina Windows NT4 ou se autenticar no 2008, você tem que baixar um pouco a segurança para que essa autenticação funcione, tá ok? Você não vai deixar de usar o Windows NT4, porém, quem ainda usa o Windows NT4, infelizmente está um pouco ultrapassado, né? Já está deixando muito legado na empresa e isso não é legal, pode ser uma vulnerabilidade então para a sua corporação, tá? Vou clicar aqui em avançar. No caso eu vou criar um novo domínio, é meu primeiro domínio que eu vou criar, então vai ser um novo domínio, uma floresta. Se você não sabe ainda o conceito de domínio e floresta, eu peço que dê uma olhada no site da TechNet, lá vai ter várias dicas e designer para explicar com clareza com relação ao que vem a ser uma floresta e um domínio. Em sala de aula a gente demonstra isso para os alunos, mas aqui eu não vou fazer uma demo, só que peço que vocês venham buscar, né, esse conhecimento no site da TechNet, tá ok? Que a coisa pode me enviar um e-mail que eu dou uma explicação mais simples de como funciona. O nome do domínio, aqui é com relação ao FQDN, né? Então, o nome do meu domínio vai ser marcosti.corp. Marcos, por que você não usa marcosti.com.br, marcosti.com? Porque isso aí são nomes de domínios externos, né? Domínios externos a gente usa mais para publicar uma página web, publicar um servidor, né, na web para que venha ter um acesso externo. No caso, é sempre recomendado você usar um ponto .corp, um ponto local, né, um ponto .dom. Fica bacana que você priva, né, o seu domínio, que na verdade o que vai aparecer quando o usuário logar vai ser apenas marcosti. O ponto .corp é apenas para um complemento para o meu DNS, tá ok? Então vamos aqui avançar. Ele faz uma verificação se já existe na floresta, como essa aqui é minha primeira floresta, que eu estou criando um novo domínio. Ele vai dar que está tranquilo.
Nível funcional, tá, galera? O nível funcional da floresta é o que condiz com relação aos controladores de domínios que poderão estar presentes na minha floresta. O que significa isso, Marcos? Um exemplo, se eu falo que o nível funcional da minha floresta é o Windows Server 2000, então máquinas servidores com sistema operacional Windows Server 2000 poderão ser controlador de domínio. Se eu falo que é 2003, eu já adiciono novas funcionalidades, novas seguranças, novos atributos, né, novas classes. Isso eu vou mostrar no esquema do AD para vocês, para ter uma funcionalidade maior, uma segurança maior para o meu ambiente de domínio, né? Aliás, para a minha floresta. Se eu falo que a minha floresta vem a conter apenas o Windows Server 2008, isso é uma coisa interessante. Cada vez que eu elevo o nível funcional da minha floresta, eu estou matando um sistema operacional abaixo dela para não ser mais um controlador de domínio na minha floresta. No primeiro caso, se eu falo que, como eu falei aqui anteriormente, o Windows 2000, eu posso ter servidores desde o Windows 2000 ou 2008 como controlador de domínio. Tá legal? Se eu falo que eu só tenho o Windows Server 2003 na minha floresta como controlador de domínio, aliás, o nível funcional como 2003, significa que máquinas com Windows 2000 não poderão ser controladores de domínio. E assim sucessivamente. Se eu tenho um Windows Server 2008 como nível funcional da minha floresta, máquinas com servidores com Windows 2000 e 2003 e 2003 R2 não poderão ser controladores de domínio na minha floresta. Apenas máquinas com Windows Server 2008. Eu vou habilitar aqui o Windows Server 2008 puro. Depois eu vou mostrar como elevar o nível funcional. Tá legal? E mais para frente a gente vai fazer uma demo de configurar a lixeira do AD e usar algumas funções aí que nós encontramos pela internet e ferramentas. Vamos então avançar. O nível funcional do meu domínio, né? Aqui eu posso escolher, vou deixar 2008 mesmo. Depois a gente bate mais um papo sobre o nível funcional de domínio e floresta. Automaticamente, agora ele já vem como catálogo global e eu vou instalar também a função de servidor de DNS nesse meu controlador de domínio, né? E essa é a mensagem que está aqui no assistente. Vou clicar em sim. É extremamente recomendado nessa tela aqui do assistente que você venha colocar, né, a pasta do banco de dados, a pasta de arquivos de log e a pasta do sysvol em outro diretório, né? Sem ser no C, coloca no D ou no E, um outro disco, né? Para que caso crash, né, o disco C, você ainda tenha essas informações. Se você não faz o backup, né, do teu Windows, dá para salvar até num DR, né, no Disaster Recovery, as informações do seu domínio. Vamos avançar. Falando em Disaster Recovery, aqui nós temos a senha do administrador de modo de restauração, né, do seu servidor de diretório. O que significa isso? A senha que você tem do seu administrador é uma. Essa senha que você está criando agora é uma senha caso o seu servidor venha dar problema, você precise restaurar o seu AD, não é? Você vai utilizar essa senha de administrador do modo de restauração. Então, essa aqui é uma senha diferente da senha do administrador que você tem na sua empresa. O recomendado é que essa senha você venha anotar para caso um futuro, que espero que não seja bem próximo, ocorra um desastre na sua empresa, você consiga recuperar. Ter sempre um backup dessas informações é sempre bom, né? Anotar essas informações, fazer um backup é sempre legal. Uma coisa boa agora do Windows Server 2008 é essa opção de exportar as configurações, né? Você, quando clica em exportar as configurações, você... Deixa eu botar aqui, DC Pro. Vou botar aqui Marcos TI. O que significa esse exportar configurações? Todo esse passo a passo que eu fiz anteriormente, eu salvo em um arquivo, né? E nesse arquivo que eu acabei de salvar, eu tenho todos os passos que eu fiz com relação ao nome do domínio, né? O nível funcional aqui da floresta, que é 3, que é 2008, né? Se fosse 4 seria 2008 R2.
instalei o DNS, é um catálogo global. Então, tá toda aqui a nossa configuração, tá legal? Isso eu vou mostrar para vocês numa outra demo de como fazer a configuração desse novo controlador de domínio baseado nesse arquivo de resposta. Vou clicar em avançar. Aqui começa a configuração, né? A instalação do DNS, depois ele vai começar a criar o banco de dados do Active Directory, né? Que contém aí os esquemas, o esquema, né? Que contém a classe e atributos, e ao término disso ele vai dar um reboot, e nesse reboot aí nós vamos ter um controlador de domínio no ar, tá? Vamos aguardar um pouco. Estou aqui com meus dois assistentes, né? A assistente número 1 já está dormindo, que é a Pipoca, meu cachorrinho Border Collie, e estou aqui com o meu outro Border Collie, que é o Link, que não para de pular aqui em cima da minha perna para poder ver o que eu estou fazendo. Mas é isso aí. O time é bom, meus estagiários mandando bem. Vocês observam que a configuração é super simples, né, de ser feita, a promoção a controlador de domínio. Não vejo nenhuma dificuldade nessa primeira fase. Agora a segunda fase já vai ser mais uma parte mais simples, né, de ser entendida, porém precisa bastante da atenção dos senhores. Já vai. Então vamos lá, pessoal. Após promover o controlador de domínio, automaticamente você recebe o nome do seu domínio na frente do seu usuário, tá? Você vai logar. Você vai logar no teu servidor que acabou de se transformar em um controlador de domínio. Aliás, acabou de ser promovido, né? Vamos aguardar aqui a preparação do desktop. O primeiro passo que deve ser feito é as configurações dos sites do AD. O que são os sites do AD, Marcos? Vou explicar para vocês aqui na prática. Deixa eu acabar de fechar aqui o assistente. Fechar aqui o assistente. Vamos lá. O site do AD fica aqui em iniciar, ferramentas administrativas, site do Active Directory. No site do Active Directory você consegue informar, né, para suas máquinas clientes qual servidor, qual controlador de domínio, né, está no mesmo segmento de rede deles e que eles vão buscar o logon ali nele, né? Então, como é que é feito? O primeiro passo, você cria a subnet. Botão direito, nova subrede. Qual IP da subrede que nós estamos usando? 192.168.1.0, que é um /24. Vamos escolher o site. No nosso caso, a gente está usando o default first site name. Pronto. Então, o que a gente entende agora nesse momento? Que todas as máquinas que estão no segmento 192.168.1.0, né, nessa rede, vão buscar o controlador de domínio que está dentro do default first site name. Quem é esse servidor? É o servidor Win, né, 2008 R2DC, que é o meu controlador de domínio.
Mas, Marcos, esse nome não fica legal, né? Default First Site Name. Sim, a Microsoft, ela recomenda, né, que você venha renomear, venha modificar mesmo esse nome aqui, conforme a localidade. No caso aqui eu vou botar RJ de Rio de Janeiro. Se eu tivesse um outro servidor aqui, né? Um exemplo, em São Paulo, criaria aqui São Paulo, novo site, né? E ia fazendo essa brincadeira. Aqui ficaria um outro servidor, né? E os usuários de São Paulo logariam lá. No caso, eu criaria uma subrede para São Paulo, nova subrede. Vamos lá, 192.168.2.0/24. Vinculei a São Paulo. Então, todos que estão, né? Dá uma refresh aqui. Todos que estão no segmento de rede 192.168.1.0 vão logar no Rio de Janeiro. Todos que estão no segmento 192.168.2.0/24, né? Vão logar em São Paulo. Um exemplo, eu também tenho agora... um novo site. Vou botar esse site aqui, Paraíba, né? PB. Homenagem à família aí da minha mãe. Então, vamos lá. Site. Eu vou criar então aqui aquele subnet, né? Vou criar uma nova subrede e vou botar 192.168.3.0/24. Lembrando que são redes diferentes. Observe bem o que eu estou fazendo. Então, vamos voltar aqui para a subrede. Então, vamos relembrar. Quem logar no segmento de rede, né, a máquina que estiver no segmento de rede 192.168.1.0 vai procurar o controlador de domínio que está no Rio de Janeiro. Quem estiver no segmento de rede 192.168.2.0 vai logar no controlador de domínio que está no segmento de São Paulo. Quem for logar no segmento de rede 192.168.3.0 vai logar no controlador de domínio que está nesse segmento de rede. Desculpa aí, pessoal, pelo sono. Vamos lá. Aqui são os métodos que você utiliza para a replicação, né? Aqui no caso todo mundo está replicando para todo mundo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de site do AD, vamos fixar na mente localidade. Tá legal? Eu acho que isso é o principal ponto. Então, isso aqui vem na parte de designer da sua empresa, né? Você tem que planejar isso com calma. Isso, uma mensagenzinha. Tá legal. Então vamos lá. Vamos então criar a replicação. Isso aqui depende, pessoal, o custo, o intervalo de replicação da largura de banda da sua empresa. Tá legal? Então isso aqui você tem que fazer o designer baseado na largura de banda que a sua empresa fornece de comunicação de uma filial para outra, né? Ou da matriz para a filial. No nosso caso, vamos fazer então a seguinte configuração. Esse default, né? Default site link, a gente vai fazer o seguinte, vamos renomear. Vou botar RJ. SP. E vamos criar um novo chamado PB RJ. Então só vamos envolver aqui quem vai participar dessa replicação. Tá legal? Deixa eu alterar aqui o outro.
Então vamos lá. Lembrando que são localidades diferentes. Quem tiver o custo maior replica primeiro. Tá legal? E esse aqui é o tempo que é utilizado para a replicação. Vou botar aqui então 200. Tá legal? De Rio de Janeiro para São Paulo. Observe aqui no lado direito. E vou botar no intervalo de... Vamos botar aqui 30 minutos. Paraíba e Rio de Janeiro, vou deixar como 100, né, para replicar logo após. Vou botar um intervalo de 60 minutos. Então, funciona assim a estrutura, né? Rio de Janeiro vai replicar primeiro, depois Rio de Janeiro com São Paulo replica primeiro, depois Paraíba com Rio de Janeiro. Tá legal? Só que você vai fazer nas configurações da sua estrutura, né, de site do AD. Vamos acertar aqui. Site, botão direito. Só dar uma checada. Legal, tá na subrede certa. Só dar uma checada. Legal, segurança, tudo muito certinho. É um catálogo global. Bacana. Legal, Rio de Janeiro. Então, essa foi a nossa estrutura de site do AD, pessoal. Lembrando, primeiro passo, configura a subnet, cria os sites, depois você faz as replicações, tá? Isso aqui é super importante. Sem essa estrutura aqui, as bases de dados do AD não podem replicar. Se você deixar padrão, funcionará normalmente, né? A gente tem que ser justo, né? Funcionará normalmente. Porém, você não vai estar utilizando todos os recursos aí de forma correta, né? Apesar de ser feita toda essa configuração automática, você não vai estar utilizando da forma correta. O recomendado é você criar toda essa estrutura mesmo, logo depois que você promove o controlador de domínio, para que você venha ter toda essa configuração padronizada. Tá legal? Então vamos lá. Saindo daqui da configuração, vamos então ver como está o nosso controlador de domínio. Então eu posso gerenciar a ferramenta, posso gerenciar o AD através dos usuários e computadores do Active Directory. Posso gerenciar o AD através do adsEdit.msc. Vamos lá. adsEdit. Aqui dentro, né? Eu consigo conectar as bases do AD, né? Posso acessar o esquema, posso acessar aqui nomenclatura padrão, posso acessar aqui a parte de configurações do meu banco de dados, posso adicionar também aqui meu root DSA, o esquema, né? Onde nós encontramos todas as minhas classes, todos os meus atributos. Aqui eu consigo verificar, né,
as informações que contém dentro deles, né? Os atributos utilizados. A gente vai falar mais para frente. Nomenclatura padrão, né? Aqui mostra todos os containers padrão, né? Isso aqui é legal, onde ficam os computadores, controladores de domínio, que todas as informações onde ficam os nossos objetos do AD. Tá ok? Configurações, você consegue pegar informações aí, tais como nível funcional, informações de domínio e etc. Tá legal? Então vamos lá. A outra forma também de gerenciar o AD é usando o LDP, né? Que é o LDAP. O LDAP você consegue conectar ao controlador de domínio, que você pega o nome do teu servidor, né? Vamos lá. Deixa eu copiar aqui. marcosti.corp. A porta padrão, né, de conexão UAD é o 389, que é LDP. E a porta sem criptografia. Faz associação. Estou autenticado lá como meu usuário administrador. E aqui eu posso escolher o que eu quero ver, né? Eu me conecto lá, ó, todas as informações eu consigo visualizar que tinha lá no ADS Edit por aqui. Marcos, quando é que eu uso o LDAP, né, diretamente? Eu uso ele quando eu quero fazer uma restauração de usuário, né? Eu não tenho nenhuma ferramenta instalada, eu não configurei a lixeira do AD, então eu utilizo essa ferramenta aí. Por quê? Porque cada objeto do AD, ao ser deletado, ele permanece na base de dados dele por 180 dias, tá? Então, se eu deletei um usuário ontem, eu consigo restaurá-lo. Porém, eu preciso saber do caminho, o LDAP do usuário, né? E um exemplo aqui, ó. Esse caminho aqui, onde está meu controlador de domínio, tá vendo? CN igual Windows 2008 R2DC, vírgula U igual Domain Controllers, vírgula DC igual a Marcos TI, vírgula DC igual a Corp. Então, preciso desse caminho FQDN completo, né? Aliás, preciso desse caminho DN, perdão, completo, para poder restaurar um objeto que ali estava. Enfim, mais para frente eu vou fazer um processo, um procedimento com vocês de como restaurar. Vocês vão ver que isso é bem simples. Outra dica aí, para quem tem Linux na empresa, né? Algumas empresas pensam em trabalhar com Linux usando o AD como seu serviço de diretório. Isso é legal. Existe uma funcionalidade no Unix e no Linux, que você adiciona aqui, para que você utilize o AD como seu servidor de NIM Server Master, né? Vai ser o seu NIM Master. Então, o que significa isso? Quando você instala adiciona essas funções aqui, né, de servidor, de serviço de informação de rede, sincronização de senha, ferramenta de administração, você consegue fazer que o seu Active Directory venha a ser um servidor, né, onde armazene os usuários que os sistemas operacionais baseados em Unix e Linux que requer um usuário em senha para acessar uma determinada aplicação, possa utilizar o seu AD como um repositório central, né, para armazenar essas contas. Isso é bem legal, que você acaba matando de repente a opção de utilizar o OpenLDAP, né, do Linux, né? Mas assim, Marcos, eu não quero usar ele como NIM server. Vi que não funciona, que é difícil e tal. Olha, não tem dificuldade, tá? Um administrador Linux ou Unix que trabalha já há tempo já com essas tecnologias vão saber fazer isso normalmente.
você só tem que habilitar a função mesmo aqui de NIM Master no seu controlador de domínio. Mas se caso ele queira se opor contra essa configuração ou não saiba fazer, não tem problema. Também você pode pedir para que ele faça a configuração de Kerberos, né, no Linux, para falar diretamente com o Active Directory. Aí tem que instalar o Kerberos, o Samba, né, e fazer o apontamento para o Active Directory. Recomendo aí também você adicionar um certificado digital, né, da sua empresa aí nesse servidor, para que venha ter uma segurança maior na comunicação, ou utilizar a porta de segurança de SSL, né, do Active Directory. Enfim, para que você venha ter essa comunicação segura, tá ok? No nosso próximo passo, que a gente vai falar mais tarde, mais para frente, vai ser com relação a criar a OU, essa estrutura toda no seu Active Directory. Só um overview aqui rápido. Quando você acaba de criar o seu domínio, você por padrão já recebe alguns containers, né? O built, né? O built-in, como as pessoas falam por aí. Esses aqui são grupos padrões, né? Que já existem nos servidores. Esses grupos aqui existem em qualquer computador normal, né? Cliente. Alguns grupos não, mas a maioria já tem no computador cliente. Tá legal? Isso aqui são utilizados para a gente aplicar algumas GPOs locais para administrador local, né? Enfim, isso aqui é bem bacana. A gente vai criar uma estrutura baseada nisso aqui ainda. O outro container chamado computers, né? O computer, como queiram falar. Esse container aqui, por padrão, quando uma máquina é ingressada no domínio, ele cai aqui, essa máquina. Não sei se vocês já observaram isso, mas quando vocês colocam o desktop no domínio, ele já cai aqui dentro. Existe uma forma de alterar isso. Também vou ensinar isso para frente. Existe uma OU chamada aqui Domain Controller. Tá legal? Nessa OU chamada Domain Controller é onde, por padrão, todo servidor, tá, que é um controlador de domínio cai aqui por padrão. Observando aqui, ó, que o site que ele está foi o que nós configuramos, ó, Rio de Janeiro. Essa opção de Foreign Security Principal, né? Existe também outro container chamado Manager Server Account. Esse Manager Service Account é uma funcionalidade aí do 2008. E você consegue criar, né? Isso aqui é uma coisa super bacana. Em vez de você botar uma conta, né, de usuário normal para poder startar um serviço, um servidor, ou ser responsável por aquele serviço, né, do DHCP, se nós vamos falar até para frente, você pode criar uma conta de serviço, né, de gerenciamento de serviço, e essa conta você bota ela para startar os serviços. Isso ela não vai, como posso dizer, você não precisa se preocupar em trocar a senha dessa conta, que ela troca automaticamente, né? E ela não faz um logon, aquele interativo, né, do Ctrl Alt Del. Você evita de que uma conta possa ser utilizada para poder invadir a sua rede, né? Se caso for capturada, né, as informações dessa senha, né, desse usuário. Enfim, isso é uma coisa bacana, uma grande sacada da Microsoft, usar essas opções, que essa conta ela só serve mesmo para poder startar serviço e parar serviço. Então é uma grande jogada aí para você evitar de ficar criando contas de forma desnecessária. No container chamado User, aqui você tem todos os usuários da sua empresa, né? Aqui onde é criado usuários, perdão. Por padrão aqui está o administrador, né, o administrator em alguns sistemas operacionais, alguns grupos poderosos que eu sempre falo nas minhas aulas, minhas turmas, que você jamais, né, deve adicionar uma conta de usuário comum. Eu falo sempre que o administrador deve ter duas contas, né? Uma conta comum e uma conta Deus. E a conta que eu falo ele deve adicionar no grupo admin de domínio, né? Que é o tal do domain admin. E assim, evitar o máximo de adicionar administrador de esquema e de empresa, porque esses dois administradores aqui, na verdade esses três administradores,
são administradores perigosos, né? Administrador de domínio só vai destruir o teu domínio, né? Então, se um hacker conseguir capturar essas informações do seu usuário e senha, ele vai conseguir brincar no parquinho no seu domínio. Porém, em outros domínios que você tenha conexão ou que você tenha relação de confiança, ele não vai conseguir fazer nada. Mas se ele for administrador de esquema e de empresa, infelizmente, ele vai conseguir brincar bastante aí em toda a sua estrutura. Tá legal? Observe que são grupos aí universais, né? E grupo universal são grupos que têm um poder em toda a sua floresta e em domínios confiantes, tá? Então fica aí a dica. Eu vou dar uma pausa aqui e em breve eu vou estar voltando explicando mais detalhado algumas configurações que nós vamos ver aí pela frente, como criar, né, uma estrutura de OU, por que usar um domínio único, qual é a vantagem. Isso é muito bacana também ter em mente, tá? No mais, espero ter agradado a todos aí. Alguma dúvida, sugestão, vocês podem postar no meu blog. Eu vou estar disponibilizando aí, né, esse vídeo para vocês. E qualquer coisa, voltamos a nos falar nos próximos vídeos. Tá legal? O segundo vídeo já vai ser um pouco mais avançado e espero que vocês venham gostar dessa minha nova versão aí de treinamento de videoaulas.